falar um pouquinho sobre fraude em telefonia, não necessariamente só a telefonia IP, mas também a telefonia fixa, a telefonia legada, a telefonia do PBX tradicional. Hoje, no mundo, 2015 na realidade, o mercado VoIP está estimado em 75 bilhões de dólares em 2015. Segundo o estudo da Digio, em 2020, esse mercado vai ser de 136 bilhões de dólares, com um total de quase 350 milhões de usuários. O número de usuários do ano passado eu não consegui achar. Essa informação não está compilada, vamos chamar assim. Falando um pouquinho do mercado VoIP, como é que ele está hoje em dia, como é que ele está crescendo? Eu compilei algumas informações. Em 2014, a AT&T, a AT&T nos Estados Unidos, transformou 2 cidades em totalmente telefonia IP. Uma cidade na Flórida, que é a West Delray Beach, e uma outra no Alabama, Carbon Hill. Essas 2 cidades a AT&T transformou como laboratório totalmente telefonia IP. Em abril de 2014, o Facebook integrou o VoIP no Messenger dele. E, setembro de 2014, foi a vez do Google integrar o antigo Google Messenger dele com o Hangouts. Ele tirou o Messenger e deixou só o Hangouts no ar. O Google Voice, na realidade, o Google Voice. Já o WhatsApp aderiu um pouquinho mais tarde. Em 2015, em março, ele lançou a ferramenta VoIP dentro do sistema dele. E os ataques VoIP, óbvio, estão na moda. Eles estão crescendo. A maioria dos ataques estão destinados aos servidores SIP, 51%, e 49%, alguma coisa, está voltado para o servidor SCCP, que seria da Cisco, o protocolo proprietário da Cisco. Uma pequena parte está no H323, muito pequeno, praticamente irrisório, como pode ver no gráfico. Voltando Esse gráfico mostra os ataques, como é que eles estão, no SIP e o SCCP. Enquanto no SCCP ele está caindo ao longo do tempo, no SIP ele só vem aumentando. Vocês podem reparar que tiveram 2 picos, na realidade são 3 picos nesse gráfico, que os picos de julho e setembro foram devidos a mensagens SIP confeccionadas de forma a tentar crashar o servidor. E, em outubro, um caractere inválido no campo TO. Então, por isso que teve esse pico nesses 3 meses. Tamanho da fraude. Tem uma organização que ela compila os dados de todas as empresas de telecomunicações e divulga isso a cada 2 anos. Teve um crescimento muito grande, de 40 bilhões em 2011 para 46 bilhões em 2013, e depois ele caiu. Em 2015 ele já reduziu para 38 bilhões. Óbvio que isso pode ser considerado como começou, ninguém sabia como proteger, e depois, sim, foram atacando. Desses 38 bilhões, o que a gente tem? Uma parcela considerável, está ligada à telefonia, o PBX, está ligado ao servidor propriamente dito de telefonia, dividido na telefonia legada e na telefonia IP. Depois você passa quais são os tipos de fraude que você tem. Você tem a fraude que está mais em moda, a fraude que é a campeã de todas, que é a divisão do lucro da chamada telefônica, que é o IRSF, o International Revenue Share Fraud. Isso eu vou explicar daqui a pouquinho. O Carrier Bypass, que é o uso de equipamentos para evitar a concessionária de telefonia. E depois, o terceiro item que eu destaquei, que é a fraude dos serviços premium na telefonia. O que é a divisão do lucro na telefonia, o International Revenue Share Fraud? O fraudador, ele invade o seu sistema, tenta uma rota,
e caso aquela rota ele consiga terminar a chamada, ele vai e aumenta o preço dessa chamada. Então, ela sai de 10 centavos de dólar o minuto para algo em torno de $5. É aí que ele vai ter o lucro. Quando ele conseguir esses 5, ele vai dividir o lucro com a companhia que ele tem. Tem empresas especializadas em oferecer esse tipo de serviço. Esse é o principal hoje, como a gente viu no slide anterior, é a principal fonte de renda dos abusadores de telefonia. Eu estava conversando recentemente com um corretor de imóveis que eu estava vendo, e ele comentou que invadiram o sistema dele 2 vezes. E ele falou, e o meu sistema, meu PABX, foi vendido para o maior, foi dado lance, quem pagou mais levou o meu sistema. Foram 2 vezes. Aí ele ficou todo contente, falando, não, agora eu uso senha de 6 dígitos. Resolve, mas não elimina todo o problema. Ele ainda vai sofrer muito com isso. Perguntei, por que você não muda para o VoIP? Porque eu preciso esperar meu contrato acabar. Então, ele ainda tem 8 meses aí para ficar na corda bamba. Uma outra curiosidade, quando é que acontecem os ataques VoIP? Quando é que eles... Desculpa, não ataque VoIP, mas quando é que acontece, é mais frequente esse ataque? Justamente nos finais de semana, a partir da sexta-feira à noite até a segunda-feira de manhã. Motivo simples. Poucas empresas mantêm alguém olhando o sistema durante o final de semana. Assim como no meu passado, na época que eu trabalhava com segurança, e principalmente e-mail, spam, quando é que aconteciam os maiores ataques? Justamente a partir da sexta-feira, após o horário do expediente acabar, o spammer começava a fazer a festa, porque ele sabia que até a equipe de segurança voltar, a equipe de abuso, geralmente, voltar a trabalhar na segunda-feira, ele podia fazer a festa durante o final de semana inteiro. Eram poucas as equipes que funcionavam 24/7, e isso continua sendo até hoje. Hoje, naquela época eu já falava, o spam é uma luta inglória, é uma batalha que você não vai conseguir vencer. O VoIP parece que está caminhando, a fraude na telefonia e o VoIP parece que está se encaminhando mais ou menos para o mesmo caminho. Por quê? Porque as pessoas não se preocupam com a segurança do seu sistema. Tanto na telefonia legada quanto na IP, são poucos os que se preocupam. A gente também vai ver isso em breve. Como é também que funciona esse ataque, o IRSF? Como é que ele vai funcionar? Eu peguei esse slide da apresentação quando foi 2012, há 4 anos, onde eles mostraram um trabalho muito bom de Ronnie Potts. E eles mostram nesse slide como é que o atacante estava tentando passar no sistema. Ele simula várias códigos de prestadora de serviço, né, o CSP, ele vai tentando pular até conseguir achar. Ele também vai tentar senhas, vai colocar 456, 123, e vai tentar chegar no seu ponto até que você passa. Isso abre um outro parênteses, que eu me lembro de um caso que eu estava analisando, que eu ajudei, uma empresa... A operadora avisou a empresa, porque ela não percebeu, a operadora avisou a empresa que estava tendo muito tráfego internacional no sistema deles. A pessoa responsável pela segurança pediu ajuda analista técnica, o que está acontecendo, o que foi, e aí a gente descobriu. Um diretor da empresa dele instalou lá o servidor IP, instalou o Asterisk e criou uma senha para ele, porque ele queria ter acesso a qualquer coisa. Só que ele esqueceu de tirar essa senha depois que ele testou. Só que o hacker ele conseguiu achar a senha e passou a fazer as chamadas. Só mesmo a provedora, só mesmo a empresa de telefonia que ele usava, que era um E1, que descobriu e alertou. A conta ficou para eles pagarem. Esse slide ele mostra o tempo que demora entre o fraudador descobrir a sua máquina, testar a sua rota e entupir o seu canal para gerar lucro para ele. São 37 minutos. Em 37 minutos, ele consegue destruir o seu link ao máximo para gerar o máximo de receita para ele. Isso é extremamente fácil.
para ele, se ele descobrir o seu canal, se ele descobrir a sua senha, o seu bypass que você deu, a sua backdoor, ele vai conseguir. Não é comum, mas não é impossível, a invasão por outros métodos na máquina e ele criar a rota. Isso não é impossível, mas não é comum. Os maiores ataques são, na realidade, de tentativa. Ele sai escaneando a rede, achou a sua rede, achou como fazer a chamada, ele faz. É mais fácil para ele. Por que eu coloquei um script kidd? Porque eu considero isso, efetivamente, um ataque de script kidd. Ele não precisa ter muita inteligência, ele só precisa ter perseverança e sorte. E contar com um administrador de rede relapso. Carrier bypass. Um exemplo de carrier bypass, uma chipeira. Pode ser usada para duas finalidades, para mandar SMS e para fazer chamada de voz. Contratualmente, as operadoras brasileiras, elas não permitem que você use um chip, principalmente pré-pago, para você fazer chamadas. Existe uma relação entre chamadas recebidas, chamadas feitas e a mobilidade do terminal. Considera-se que um terminal que está parado na mesma célula celular há muito tempo é algo estranho, e principalmente se ele gerar horas e horas de chamada. Ninguém consegue ficar 24 horas por dia falando no telefone, a não ser que você empreste para a família inteira seu celular, e mesmo assim vai faltar gente, pelo visto. O SMS pirata, ele está muito em uso no Brasil. Você tem muitos casos de SMS pirata, operadoras oferecendo, fazendo spam, literalmente, é a nova moda também, você fazer spam por SMS, oferecendo de tudo um pouco e importunando o coitado que está recebendo as mensagens. Esse também é um outro exemplo para operadora do que seria um carrier bypass. Para quem reconhece os ícones, é o WhatsApp, o Telegram e o Skype. Nunca se viu uma operadora adotar uma ordem judicial tão rápida. Nesse país que todo mundo respeita as ordens judiciais, eu nunca vi alguém fazer algo tão rápido. Um juiz do interior do estado, de não sei de onde, manda bloquear o WhatsApp, ele não recebeu nem o comunicado, mas ele já está bloqueando. A operadora realmente é muito estranha quando é para bloquear o WhatsApp, porque daí vai gerar tráfego aonde? No SMS. Então, concordando ou não, para a operadora, esses são exemplos de carrier bypass para ela e que geram uma perda de receita. Embaixo você tem alguns exemplos de softphones, o Zoiper, o 3CX e o Bria. São também exemplos que eu coloquei como carrier bypass. Depois você tem o Premium Rate Service. O que é isso? São as chamadas tarifadas com um valor maior. No Brasil não tem muito exemplo disso. O exemplo do Premium Rate está mais lá fora, principalmente na Europa, onde você tem os serviços de suporte pago. Você liga para uma empresa e ela te cobra uma tarifa fixa para chamar aquele número, ou chama um outro número, você tem uma chamada por minuto. O exemplo que eu coloquei aqui no Brasil é o 0900. Felizmente, o STJ disse, numa decisão recente, agora 2016, que o 0900 agora você tem que solicitar expressamente a ativação do serviço na sua linha. Então, era muito comum também no Brasil você ter 0900 e se fazia festa também, né? Você divulgava o 0900 e porque não há uma lei que obrigue você a dizer claramente qual é o valor da chamada, você ligava e quando chegava a conta, ou você, ou seu filho, ou sua família, alguém, ligava quando chegava a conta que você tomava o susto e via o tamanho do prejuízo que você teve no final do mês. Formas de ataque. Então, vamos explorar um pouquinho duas partes das formas de ataque que você pode usar para fazer uma fraude em telefonia. Divide-se em duas, praticamente, servidor e usuário. Servidor, quando você fala do servidor SIP, você tem a tentativa inicial, fazer um port scan no servidor, ou então usa a porta tradicional,
5060, 4569, mas aí já é para o Inter-Asterisk Exchange, o IAX. Você faz um SIP invite no SIP, você faz um SIP register e você tenta. Geralmente, para você, manda chamada. Então, aquele slide que nós vimos da apresentação de 4 anos, era justamente isso. Você manda a chamada e vamos torcer para que deixou uma porta aberta. E justamente usando a falha no dial plan fraco ou muito deficiente. Então, justamente aí que você consegue. Do lado do usuário, você tem umas técnicas um pouquinho mais, que era um pouquinho mais de cooperação do usuário. O furto da senha do servidor, então, o furto da senha do servidor que ele usa, né? Estamos falando do usuário conectando num servidor. Então, o furto da senha dele nesse servidor. Através do comprometimento da máquina dele, conseguiu ver a senha que está gravada em plain text no próprio softphone. Você tem algo que eu dividi em 2 categorias dentro dela, a reprogramação indevida. Para o destino autorizado, então, aquele usuário estava autorizado a fazer uma ligação para o celular, mas só que não era aquele celular que o fraudador usou. E o destino indevido, que é, o usuário não tem a permissão, mas não teve o bloqueio. Então, o dial plan deficiente justamente ajudando a cometer essa fraude. E senha default no telefone IP. Tem muita gente que coloca o telefone IP e não muda a senha. E tem sites na internet que você pode fazer pesquisa. Eu quero procurar o telefone da marca tal, modelo tal, e ele vai te dar a lista. Isso existe, já foi apresentado, inclusive, no GTS em anos passados, essa ferramenta de busca. Você pode procurar. Com isso, você consegue acessar esse telefone e fazer a reprogramação dele ou roubar a própria senha do telefone. Você tem telefone que grava a senha em plain text e apresenta. O problema não é gravar em plain text, dentro dele vai estar, mas o problema é estar no formulário HTML, na página HTML de reprogramação, justamente em plain text. Vamos lá, vamos passar para um outro item que também é do usuário, a engenharia social. Aí eu vou sair um pouquinho da questão técnica e vamos partir para a questão humana, que é justamente a questão dos golpes. Nós estamos falando em fraude em telefonia, então alguém liga, muito comum aqui, alguém liga para você, provavelmente muitas pessoas passaram por isso, ou tem alguém próximo que passou, e fala, oi mãe, tio, depende se é homem ou mulher que atende, tio, tudo bem, começa aquele lero-lero, e aí tenta falar, sofri um acidente. Eu tenho algumas ligações gravadas justamente disso, de gente ligando, golpista ligando para mim, falando, oi tio. Aí eu falava, oi sobrinho, fala. Aí ele já percebeu que a casa caiu. Não ia dar certo o golpe, já mudou o papo, já tentou conversar, porque ele sabia que ele não ia arrancar mais nada. E, no final das contas, ele falou que era um presidiário e estava lá dentro e que o golpe ia muito bem, obrigado, ele estava ganhando muito bem. Você tem também o golpe por SMS, que é muito comum. Você foi sorteado no caminhão do Gugu da Nestlé. Então, aliás, quando eles escrevem, eles pelo menos escrevem certo. E geralmente, quando eles fazem isso, eles escondem o número de retorno. Eles colocam um número muito estranho, que é para a pessoa não perceber que aquilo é uma ligação interurbana, ou então da onde é, ele coloca o 0, o prestador, a DDD, e aí o idoso, a pessoa que recebeu, não, mas isso é São Paulo, isso é Rio, acaba não descobrindo e telefona. E também está bem em moda no Brasil os golpes da aposentadoria. Alguém liga se passando por um funcionário do fórum, avisando que você tem uma revisão, eles têm acesso a essa informação, você tem um processo, e esse processo foi liberado, mas você tem que depositar as custas judiciais na conta de uma pessoa física. E, finalmente, eu já comentei isso sobre os trotes pelo SMS. Cold call ou silent call. Para que serve esse cold call ou silent call? É para rastrear os telefones, para saber que telefone serve para quê. É um telefone de voz, é um telefone que atende uma pessoa de idade, é um telefone que atende uma criança. Isso já existe, talvez em menor volume no Brasil, mas é muito comum. E serve justamente para vender a lista para quem vai aplicar um golpe.
Ele vai vender esses números de telefone para alguém que vai ligar depois e vai tentar fazer o golpe do oitil ou qualquer coisa do gênero. Eu abri um adendo aqui, não confundir o Cold Silent Call com call center de chamada preditiva mal configurado. Isso é muito comum aqui no Brasil, as empresas dispararem toneladas de chamadas para os clientes e depois não terem atendentes para receber essa chamada. Isso vai gerar um silent call, mas vai ser um silent call que vai ser dropado, porque não tem ser humano para atender, não vai ter o atendente do outro lado da linha. Caller ID spoofing, isso aqui nasceu nos Estados Unidos, é uma coisa extremamente comum nos Estados Unidos pelo sistema de telefonia deles. O sistema de telefonia dos Estados Unidos permite a injeção do número do telefone na chamada, quando você está fazendo. Usado para golpe, fraude, qual? Muito usado para fraude da Receita Federal dos Estados Unidos, para o IRS. Os golpistas usam o telefone com um código de área do Distrito Federal dos Estados Unidos, de Washington, D.C., para chamar e falar, olha, você tem uma dívida do imposto, você tem que pagar agora. Se não pagar, vamos mandar a polícia amanhã te prender. Muitas pessoas acreditam e acabam seguindo o que o golpista fala. E o mais cômico, na realidade, é que eles mandam você comprar cartões pré-pagos de recarga de serviços de música, por exemplo. Ou então mandam você fazer uma transferência via Western Union, que também não tem como rastrear. Ou então comprar gift cards, que também não tem, gift cards de empresas, outras que não de música, de uma grande empresa de música. Então, muito usado e justamente usando o Caller ID spoofing. Nada se cria, tudo se copia. Lá também eles usam o mesmo golpe que aqui. Entre a comunidade latina, você tem o golpe do fui roubado, fui assaltado, sofri um acidente, pede dinheiro para o tio, tia, mãe, pai. E cai. O americano é muito inocente no final das contas. E também uma outra coisa comum, que está sendo muito divulgada lá, eles estão ligando da própria delegacia, supostamente. Fazem o Caller ID spoofing do telefone da delegacia e te ligam. Como nos Estados Unidos vem não o número, não só o número, mas vem também o nome de quem está te ligando, então no BINA de quem está recebendo vai aparecer lá, Delegacia de Polícia da cidade de São Paulo, a 36ª DP vai aparecer. Então, isso vai ajudar o golpista a dar mais confiança. Então, o golpista acaba conseguindo enganar a pessoa. Bom, vamos falar então do Brasil. Está engatinhando aqui, por incrível que pareça, nosso sistema não é exatamente perfeito. Nos Estados Unidos, eles usam também, para enganar as pessoas, para que elas atendam o telefone, eles alteram o prefixo, o código de área e o prefixo para o mesmo prefixo da vítima. E aí, quando você atende, tem um robocall do outro lado, querendo te vender alguma coisa. Isso é um inferno lá. O telefone de origem é válido e está ativo. Então, torna mais difícil e transforma em uma vítima inocente a pessoa que teve o telefone usado, porque ela vai receber a chamada de volta perguntando, você me ligou, perdi sua chamada. Estados Unidos tem uma penalidade de $1.500 para quem liga para telefones celulares. Isso é uma indústria também de penalização. Tem advogado na televisão o dia inteiro falando, ligue para mim e eu consigo $1.500 por chamada para você. Brasil, vamos lá. O que nós temos? O mais complicado, mas já começou. Você tem a fraude que os golpistas estão ligando com o número da sua agência bancária. De alguma forma, eles conseguiram um cheque seu, você pagou alguém, tudo bem, hoje em dia é difícil você dar cheque, mas ainda existe essa figura no Brasil do cheque, então ele vai ter algumas informações, ele vai ter o seu cheque, ele vai ter a sua conta, vai ter a sua agência bancária, com isso ele descobre o número da sua agência bancária e te liga. E o número que vai aparecer é o da sua agência bancária.
Eu tinha contrato com uma empresa de telefonia aqui no Brasil que ela permitia a injeção do número de origem. Então, eu conseguia mandar chamadas por essa empresa brasileira, alterando o número, o Caller ID do meu telefone. Não sei como isso está hoje, eu não tenho mais contrato com essa empresa ela está quase desaparecendo no mercado, então eu não sei como é que está hoje nessa operadora. E os golpistas estão sofisticados, eles conseguiram roubar todos os prompts do banco verdadeiro, óbvio, não do banco falsificado que ele criou, e ele pede também a validação da senha e do cartão de senhas, para quem ainda usa cartão de senha. Óbvio que ele não vai conseguir conferir, mas ele vai tentar capturar. Assim como o banco falso, a página do banco falso, ela tenta te iludir colocando todo o cartão de senhas, a URA também vai tentar capturar isso. E o pior de tudo é que a URA é a voz do banco, que não é nada impossível de você conseguir capturar, infelizmente. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, de medidas de segurança. O que você pode fazer para tentar se proteger um pouquinho? Se você puder, se você não tiver motivos, você fecha o acesso ao seu servidor. Se você não tem ramais externos, você não tem um vendedor, não tem alguém usando o softphone no celular, você não tem por que receber chamadas de fora. Mesmo que você tenha alguém fora, você pode usar uma técnica de tunelamento. Coloca uma VPN, o seu funcionário passa a usar a sua rede para fazer as chamadas. O que vai ser bem mais seguro do que simplesmente ele se conectar de fora. Ele vai estar se conectando de fora, mas através de uma VPN. Mudar a porta do serviço SIP, de 5060 para alguma outra coisa. A segurança por obscuridade é aquela coisa, ajuda, mas não resolve. Se ele fizer o port scan, ele vai acabar descobrindo do mesmo jeito aonde você está. Então, só retarda um pouco. E muitos usam só a porta padrão para pesquisar. As ferramentas, eles vão varrer todos os IPs de um segmento, mas vão varrer só na porta 5060. Eles não vão vasculhar inteiro, não é um Nmap da vida que você pode mandar vasculhar tudo. Eles querem focar só no que está mais padrão. Se fugiu da porta padrão, vai ver que o cara já sabe um pouco mais do que o normal. Use o Fail to Ban. Tem essa opção para quem é pequeno, na realidade. Se você tiver, o Fail to Ban não é escalável para uma grande operação. É muito interessante usar o Fail to Ban. Você pode criar várias regras nele, e regras de falha. Eu, por exemplo, recomendaria que você tenha poucas falhas. Se o cara tentou se registrar 2 vezes, ou tentou fazer 2 chamadas indevidas sem registro, diga-se, né, que ele vai cair no contexto default do seu servidor, você pode banir esse IP, você vai colocar lá o tempo que você quer. Seria bom, se você não tem nada com essa pessoa, mande o cara para o inferno para o resto da vida. Você coloca o banimento do IP dele válido para a eternidade. Outras formas de você proteger o seu servidor. Limita a quantidade de chamadas simultâneas. Nenhum funcionário consegue fazer mais do que 2 chamadas. Tá? Uma chamada em espera e a outra chamada ele está consultando a pessoa alguma coisa. Então, 2 chamadas já é o suficiente. A grande maioria dos servidores de IPPBX permitem isso. Você pode limitar a 2 chamadas, você pode limitar até mesmo a 1 chamada. Contraproducente, mas também possível de você pensar nisso, depende da sua estrutura. A senha é sempre importante, né? Usar senha simples, QWERTY, ASDFG, não rola. Então, pense em algo um pouquinho mais sofisticado. Recentemente saiu uma tabela, um infográfico mostrando as senhas que as pessoas usavam, as diferentes pessoas e empresas de tecnologia usavam. Desde senhas simples, do tipo 1 a 0, né? Até senhas mais sofisticadas que efetivamente nunca poderiam ser craqueadas. No asterisco, a recomendação é nunca usar nada, nenhum dial-plan debaixo do contexto default. Nunca use nada lá. Esse contexto, ele, preferencialmente, tem que estar sempre vazio.
No máximo, se você permitir que alguém com não registrado ligue para um ramal interno. Aí você tem uma outra fraude, que é alguém ligar e falar, olha, por favor, eu não estou conseguindo fazer a chamada para não sei onde, você pode me transferir? Então, também tem que pensar e tem que orientar as pessoas internamente a não repassarem até o telefone que está recebendo. Outra dica, só citando algumas das que estão aí, bloqueio por IP. Se você não tem usuários ao redor do mundo, não há motivos para você aceitar a conexão entrante no seu servidor IP, PBX IP, do exterior, por exemplo, ou talvez até mesmo de outros estados, embora isso já seja um pouquinho mais complexo, mas do exterior. Não tem motivo para você aceitar uma ligação da Ásia, do Oriente Médio. Aquele slide mostrou que as ligações, aquele slide da apresentação de 4 anos atrás, mostrou que as chamadas estavam vindo do exterior e tinham como destino um telefone móvel em Israel. Então, se você não tem ninguém no Oriente Médio que você precise receber chamadas a partir dele, bloqueie. Não tem motivo para receber. E se você não tem por que ligar para o exterior também na sua empresa, bloqueie a chamada para o exterior. As 3 últimas dicas desse slide é para você olhar com mais atenção ao seu serviço, efetivamente, ao seu serviço VoIP que você está contratando. Você tem uma conta pré-paga, ajuda, limita o tamanho do seu problema, se você for invadido. Você não vai mais ter um rombo de milhares de reais, você vai ter uma perda de centenas de reais, 500, 1.000, 100 reais, tudo depende do seu nível de utilização. Você tem que controlar a sua fatura. Olhe a sua fatura quando o provedor te mandar, ou vá na página dele e controle a sua fatura lá. E, internamente, olhe as suas chamadas, olhe o seu CDR de vez em quando. Não é impossível. Separe, você está numa grande organização, separe e mande para o gestor da área. Olha, essas foram as suas chamadas do dia. Tem alguma coisa estranha? Tem alguma coisa? Ou então, chamadas acima de N minutos, manda para o gestor. São algumas dicas para você tentar evitar que a fraude se perpetue. Um dial plan desse jeito, para quem conhece o Asterisk, esse dial plan significa faça o que você bem entender. Ligue para onde você quiser, da forma como você bem entender. Esse dial plan é exatamente igual a você postar na internet o seu cartão de crédito junto com o seu CPF. Essa imagem que eu peguei é uma imagem real da internet. Ela tinha o número do cartão de crédito, só faltou o CVV, mas tem muitas empresas que não pedem o CVV, ou CCV, depende, como se chama, e o número do CPF da pessoa, do titular do cartão. No caso, era nos Estados Unidos, esse cartão é um cartão do Banco Wells Fargo, e embaixo tinha o número do Social Security dele. Um dial plan permissivo desse jeito é a mesma coisa que você publicar o número do seu cartão de crédito. A única diferença é que talvez no seu cartão de crédito você vai conseguir contestar os lançamentos, você vai conseguir impugnar. No dial plan, uma vez feita a chamada, você vai ter que pagar. Aquele caso da empresa que eu citei, eles pagaram a fatura. Uma empresa nos Estados Unidos, um operador VoIP nos Estados Unidos, que foi vítima do International Rate Share Fraud, ele quebrou, ele faliu, porque ele foi vítima do IRSF, ele não tinha nenhuma prática para bloquear isso e ele quebrou. Era um provedor muito bom, de extrema qualidade, só que ele faliu, sumiu no mercado, pediu falência porque ele não tinha como pagar, a conta telefônica, justamente por causa dessa fraude. Recursos adicionais para vocês pesquisarem, terem um pouquinho mais de informação sobre isso. Eu recomendo a palestra, justamente do Klaus e do Seron, feita em dezembro de 2012, uma palestra muito boa dos honeypots de CIP. Você tem o Fail to Ban, que eu falei, não escalável. Uma outra questão, uma outra dica boa, se você puder, use um SBC, um Session Border Controller. Isso também vai ajudar, você vai poder barrar
o atacante antes de chegar efetivamente ao seu IPPBX, antes do seu asterisco, do seu servidor SIP. Isso também é uma boa dica. Tem o Communications Fraud Control Association, que é justamente a fonte que coleta as informações sobre o volume de fraude. E dois outros projetos interessantes. Para você saber quem está ligando para você, tem esse projeto Quem Perturba. Ele é alimentado pelos usuários a partir das ligações telefônicas recebidas. Então, é interessante para você saber de onde está vindo essa chamada, se ela pode ser uma chamada fraudulenta ou não. E o OpenKNAM. O OpenKNAM é um Caller ID e ele já está válido, ele já tem muitos números, inclusive no Brasil. Depois, se vocês quiserem consultar o seu próprio número, vocês vão ter uma surpresa, muito provavelmente, que vai estar lá o seu nome. Não é exatamente uma garantia, mas eu achei alguns dos meus telefones lá. E eles não estavam cadastrados em nenhum outro serviço no exterior que fizesse o redirecionamento. Então, eles têm acesso, e não é exatamente roubado, não é a lista daquela empresa de telefonia que foi vendida por um funcionário e você comprava em CD ali na Rua Santa Efigênia. Essa foi a apresentação, e quem tiver questão? Pessoal. Obrigado, Herman. Temos alguns 3 minutos para perguntas. Tem perguntas online aqui. Antes de fazer pergunta online, só um comentário, aquilo que você chamou de cold call, silent call, as pessoas da antiga, que nem eu, chamavam isso de war dialing, porque era uma referência ao filme War Games, em que o protagonista ficava fazendo isso. Eu gostava do termo war dialing, assim, por algum motivo esse termo se perdeu. A pergunta online que nós temos é do Leandro, pergunta como exatamente se dá o ataque RSF, que é o de Revenue Sharing. O atacante deve operar em parceria com a operadora que termina a chamada? De onde vêm os lucros para o atacante neste caso? Sim, o atacante ele atua em parceria, ele tem um acordo com a empresa, comercialmente falando, essas empresas existem, elas são legais, e elas vão fazer a divisão dos lucros. Então, se você aumenta... você fala para ela, olha, esse número agora eu quero que você aumente para $5 o minuto, para $10, para $2. E ele vai gerar essas chamadas. Alguns provedores, eles conseguem barrar isso, não on the fly, mas ao longo do tempo, porque eles vão consultando a tabela de preços. Mas eles contam com um delay entre a publicação da tarifa e a divulgação, a propagação, né? Entre divulgar e propagar são 2 momentos distintos. Então, o fraudador atua. A primeira chamada ela tem sempre um custo baixo, porque ele precisa testar se está passando, se a chamada passou no servidor, se ele vai ter um dial plan fraco. E o segundo momento é justamente o momento de você fazer a chamada em volume, até estourar o link. Se o cara tem um E1, o cara vai mandar 30 chamadas, vai mandar o limite do possível. E aí, esse lucro ele é dividido entre a empresa que oferece esse número premium, vamos chamar assim, que não é o do premium do outro slide que eu tinha mostrado, entre o número premium, o valor do número premium e os custos. Ele vai dividir com o fraudador. Então, aí é que está o esquema da fraude. Próxima pergunta. Julião Braga, da Universidade Mackenzie. Uma curiosidade, um comentário, uma curiosidade, é o seguinte, eu tive alguns problemas relacionados com algumas E1s da Oi, tá certo? Exatamente com as E1s que não estavam ligadas, estavam desligadas, completamente desligadas, nem na tomada estavam ligadas, tá certo? E as faturas vieram alguma coisa em torno de 1,5 milhão, 2 milhões de reais durante uns 3 ou 4 meses. Quer dizer, essa é uma fraude interna, naturalmente, né? E foi difícil convencer a Oi de que era uma fraude interna. Porque ela considerou o terminal instalado, então considerou instalada a responsabilidade é do usuário. Só que quem conhece sabe que a fraude é interna.
não era bem, eu não considerava instalada, porque para você instalar, você tinha que ligar lá para o suporte deles e fazer a instalação junto. Então, eles tinham justamente o controle de quem estava lançado, mas não instalado. E aí alguém ia pagar essa conta. Muito bem, estamos em cima da hora. Vamos agradecer. Muito obrigado, Herman, pela apresentação. Obrigado.